senhores, com a palavra, vamos ver agora quem ministro chega. de Estado nomeado da Justiça e Segurança Pública, ministro Ricardo Lewandowski. Agora sim. Agora é o momento do novo ministro de Luiz Inácio Lula da Silva, que agora, em 1º de fevereiro de 2024, assume a pasta e é chefe, entre tantas coisas, agora das polícias do Brasil. Bom dia a todas e a todos. Inicio cumprimentando os integrantes da mesa, o excelentíssimo senhor presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva. Cumprimento também, me permita, com muito carinho e admiração, a primeira-dama desse país, a senhora Janja Lula da Silva. Cumprimento esta grande liderança nacional, que foi governador do meu estado, o vice-presidente e ministro da Indústria e Comércio, Geraldo Alckmin. Cumprimento também a prezadíssima, estimada senhora Lu Alckmin, segunda-dama deste fabuloso país. Cumprimento esta outra grande liderança, que é o senador Rodrigo Pacheco, que nos honra com sua presença, que é o presidente do Senado Federal. Cumprimento este intelectual e magistrado de escola, que é o ministro Luiz Roberto Barroso, presidente do Supremo Tribunal Federal. Cumprimento, como disse o ministro Dino, o maestro desta equipe de ministros de Estado, ministro Rui Costa, chefe da Casa Civil. Cumprimento com muito carinho e efusão e agradecendo por ter me deixado um ministério perfeitamente aparelhado, em ordem, que é o meu antecessor, Flávio Dino, que assumirá agora por breves dias o Senado Federal e certamente brilhará como integrante da Suprema Corte deste país. Cumprimento minha querida esposa, Yara de Abreu Lewandowski, com quem sou casado há 46 anos e que tem sido uma companheira de momentos fáceis e momentos difíceis. Cumprimento este grande expoente do Ministério Público Brasileiro, que é o Procurador-Geral da República, Paulo Godet, que nos honra também com sua presença. Cumprimento o batonier da Ordem dos Advogados do Brasil, Beto Simonetti, sob cuja liderança me encontrava até alguns dias atrás. Cumprimento, peço licença para fazê-lo, embora não integrem a mesa de honra, os meus colegas de ontem e de sempre do Supremo Tribunal Federal, e vou nominá-los aqui pela percepção que tenho, ministro Alexandre de Moraes, presidente supremo do Tribunal Superior Eleitoral, ministro Luiz Fux, querida ministra Carmen Lúcia, companheira de tantos anos, inclusive dos bancos acadêmicos, o ministro Cristiano Zanin, recém-ingressado na Suprema Corte, e que já está atuando com inexcedível brilho, o ministro Gilmar Mendes, decano da Corte, intelectual brilhante, Cássio Nunes Marques, grande amigo, não de hoje, mas de muito tempo, que também engalana a Suprema Corte do país. Vejo aqui alguns amigos, vários amigos do Superior Tribunal de Justiça, e peço licença para cumprimentá-los na palavra da nossa presidente Maria Tereza de Assis Moura, do nosso corregedor-geral, que está presente aqui também da Justiça, brilhante magistrado, que é o ministro Luiz Felipe Salomão. Cumprimento sempre o presidente José Sarney, presente em todas as cerimônias importantes, e quero dizer que estou extremamente honrado com sua presença. Cumprimento os ministros da casa, meus futuros companheiros de trabalho, amigos, amigas, professores, estudantes, servidores da casa e jornalistas. Senhor presidente, eu estou profundamente honrado
por ter sido indicado por Vossa Excelência para chefiar o Ministério da Justiça e da Segurança Pública. Trata-se do primeiro ministério criado no Brasil, ainda sob a regência do príncipe Dom Pedro de Alcântara, futuro presidente do Brasil, antes mesmo da proclamação da República da Independência, em 3 de julho de 1822, ao qual foi dado o nome de Secretaria de Estado dos Negócios da Justiça. Abarcava, então, naquela época, as competências atribuídas pelo rei Dom João VI à Secretaria de Estado da Justiça, desmembrada da Secretaria de Estado dos Negócios do Reino por uma lei datada de 23 de agosto de 1821. A Secretaria de Estado, criada por Dom Pedro, passou a tratar de inúmeras questões relativas à justiça civil e criminal, dos negócios eclesiásticos, das nomeações de magistrados e servidores do judiciário, da inspeção das prisões, da segurança pública, da promulgação das leis, decretos e resoluções, zelando por sua fiel observância. E posso lhes adiantar que, desde então, as atribuições desta pasta, que ora passo a dirigir, não diminuíram, na verdade ampliaram. Talvez perderam o controle das nomeações eclesiásticas, mercê da separação entre Estado e Igreja, que foi alcançada a partir da promulgação da primeira Constituição Republicana de 1891. Tempos depois, a sua denominação, a denominação do Ministério, foi alterada para Ministério da Justiça e Negócios Interiores, pela Lei número 23, de 30 de outubro de 1891, e bem mais tarde, com o nome simples de Ministério da Justiça, pelo Decreto-Lei 200, de 25 de fevereiro de 1967, destacando-se, então, dele o Ministério do Interior. Aqueles que se lembram, nos tempos do regime militar, foi promovida uma enorme alteração na estrutura da administração por este famoso Decreto-Lei 200. No governo do presidente Michel Temer, a Secretaria Nacional de Segurança Pública foi desmembrada do Ministério da Justiça para formar o Ministério da Segurança Pública, por meio da medida provisória 821, de 26 de fevereiro de 2018, convertida na Lei 13.690, de 2018. Na sequência, no governo de Jair Bolsonaro, o Ministério da Segurança Pública foi reincorporado ao Ministério da Justiça pela medida provisória número 870, de 2019, convertida na Lei 13.844, de 18 de junho de 2019. Não obstante estas idas e vindas e as mudanças de denominação, as extensas atribuições do Ministério da Justiça jamais cessaram de se expandir desde que foi criado em meados do século XIX. Para que se tenha uma ideia, ainda que pálida, e é preciso que se diga isso, das enormes responsabilidades que minha equipe e eu enfrentaremos daqui por diante, permito-me enunciar apenas algumas das inúmeras competências da pasta arroladas no Decreto 11.348 de 2023. A pasta cuidará da defesa da ordem jurídica, dos direitos políticos e das garantias constitucionais, da política judiciária, das políticas de acesso à justiça, do diálogo institucional com o Poder Judiciário e dos demais órgãos do sistema de justiça, em articulação com a Advocacia Geral da União, cujo titular também me honra com sua presença, o eminente ministro Jorge Messias.
Cuidará também da articulação, coordenação, supervisão, integração e proposição das ações do governo e do Sistema Nacional de Políticas sobre Drogas, quanto à prevenção e repressão a crimes e delitos e infrações relacionadas com drogas lícitas e ilícitas. Educação, informação, capacitação, com vistas à prevenção e à redução do uso problemático ou da dependência de drogas lícitas e ilícitas. Reinserção social de pessoas com problemas decorrentes do uso problemático ou da dependência de álcool, vejam os senhores, e outras drogas. E da manutenção e atualização do Observatório Brasileiro de Informações sobre Drogas. Mas não é só. Cuidará também da defesa da ordem econômica nacional e dos direitos do consumidor, da nacionalidade, migrações e refúgio, da ouvidoria geral do consumidor e das polícias federais, da prevenção e combate à corrupção, à lavagem de dinheiro e ao financiamento ao terrorismo, da cooperação jurídica internacional, da coordenação de ações para o combate a infrações penais em geral, com ênfase em crime organizado e crimes violentos, da coordenação e promoção da integração da segurança pública no território nacional em cooperação com os entes federativos, da execução das atividades previstas no parágrafo 1º do artigo 144 da Constituição por meio da Polícia Federal, da execução das atividades previstas no parágrafo 2º do artigo 144 da Constituição por meio da Polícia Rodoviária Federal, da política de organização e manutenção, vejam as senhoras e os senhores, da Polícia Civil, da Polícia Militar, do Corpo de Bombeiros Militar, do Distrito Federal, nos termos do disposto no inciso 14, caput do artigo 21 da Constituição. Cuidará também o nosso Ministério da defesa dos bens e dos próprios da União e das entidades integrantes da Administração Pública Federal indireta, da coordenação do Sistema Único de Segurança Pública, em boa hora criada entre nós e, sem dúvida nenhuma, terá sequência muito intensa e eficiente durante a nossa gestão. O Ministério da Justiça e da Segurança Pública terá a incumbência também do planejamento, coordenação e administração da política penal nacional, ou seja, do sistema penitenciário brasileiro, da promulgação da integração e da cooperação entre órgãos federais, estaduais, distritais e municipais e articulação com os órgãos e as entidades de coordenação e supervisão das atividades de segurança pública, do estímulo, propositura aos órgãos federais, estaduais, distritais e municipais de elaboração de planos e programas integrados de segurança pública com o objetivo de prevenir e reprimir a violência e a criminalidade, do desenvolvimento da estratégia comum baseada em modelos de gestão e de tecnologia que permitam a integração e a interoperabilidade dos sistemas de tecnologia de informação dos entes federativos nas matérias atinentes ao Ministério. Cuidará ainda do planejamento, administração, promoção da integração e da cooperação entre órgãos federais, estaduais, distritais e municipais e articulação com os órgãos e entidades de coordenação e supervisão de atividades e políticas penais. Cuidará também da Política Nacional de Proteção de Dados Pessoais, que é um tema que está sendo discutido no Congresso Nacional, dos direitos digitais, do reconhecimento e demarcação das terras dos territórios indígenas, da segurança do presidente da República e do vice-presidente da República e de seus familiares, quando demandada. E, finalmente, da assistência ao presidente da República em matérias não afetas a outros ministérios. A todos esses assuntos, minhas senhoras e meus senhores, indiscutivelmente de grande complexidade, dedicaremos os nossos melhores esforços e daremos continuidade ao excelente trabalho executado
pelo ministro Flávio Dino e seus assessores. Assinalo também agora, com muito carinho, a presença do meu amigo de longuíssima data, ministro Dias Toffoli, que por uma missão inexcusável esqueci de mencioná-lo. Seja muito bem-vindo e sou muito grato pela sua presença, ministro Toffoli. Mas dizia eu que continuarei com muito denodo, muito afinco, o excelente trabalho executado pelo ministro Dino e seus assessores. Mas é nossa obrigação, e o povo brasileiro assim o espera, que o Ministério da Justiça dedique especial atenção à segurança pública, que ao lado da saúde é hoje uma das maiores preocupações da cidadania. Mas é preciso compreender, todavia, que a violência e a criminalidade que campeiam entre nós não são problemas novos, são mazelas que atravessam séculos de nossa história, remontando aos tempos coloniais, em que índios e negros, recrutados à força, desbravavam sertões inóspitos e labutavam a exaustão nas lavouras de cana e de café e nas minas de ouro, prata e pedras preciosas para o proveito de uns poucos. E numa continuidade desse ciclo perverso, a criminalidade e a violência continuam se nutrindo da exclusão social, da miséria, do desemprego, da falta de saneamento, de saúde, de educação, de lazer, de habitação, e que, infelizmente, ainda persistem no país, malgrados os intensos esforços do eminente presidente Luiz Inácio Lula da Silva e sua eficiente assessoria e equipe. Por isso, é escusado dizer que o combate à criminalidade e à violência, para ter êxito, precisa ir além de uma permanente e enérgica repressão policial, demandando a execução de políticas públicas que permitam superar esse verdadeiro apartheid social que continua segregando boa parte da população brasileira. Acontece, porém, que há ainda mais um agravante. Nos dias que correm, a preservação da segurança pública cresceu muito em complexidade, porque não apenas o Brasil, mas diversos países do mundo enfrentam agora um novo e temível desafio, que é o da criminalidade organizada. A atuação das organizações criminosas, nas quais se incluem as milícias, subdivididas em múltiplas facções, ora aliadas, ora rivais, antes restrita às áreas periféricas, onde o Estado se mostrava ausente, e aos recônditos ambientes prisionais, hoje se desenvolve em toda parte, à luz do dia, com ousada disfarçatez, em moldes empresariais, dedicando-se ao controle do transporte público, da distribuição do gás de cozinha, das ligações clandestinas de internet a cabo, além da tradicional exploração da prostituição, dos jogos de azar, do tráfico de drogas e de armas. E já há notícias de que, tal como ocorre em outras nações, o crime organizado começa a infiltrar-se em órgãos públicos, especialmente naqueles ligados à segurança, e a multiplicar empresas de fachada para branquear recursos obtidos de forma ilícita. Isso lhes permite expandir a sua ação deletéria sobre territórios cada vez maiores, dificultando o seu controle por parte das autoridades estatais. Por isso, não há soluções fáceis para tais problemas. Não basta, como querem alguns, exacerbar as penas previstas na legislação criminal, que já se mostram bastante severas, ou promover o encarceramento em massa de delinquentes, mesmo naqueles de menor potencial ofensivo. Também não adianta dificultar a progressão do regime prisional dos detentos, do fechado para o semiaberto e depois para o aberto, que constitui um importante instrumento de ressocialização.
Tais medidas, se levadas a efeito, só aumentariam a tensão nos estabelecimentos prisionais e ampliariam o número de recrutados para as organizações criminosas. Penso que, para arrostar essas dificuldades, os caminhos já trilhados pelo meu antecessor, ministro Flávio Dino, revelam-se bastante promissores. Para enfrentar eficazmente o crime organizado que vem se ramificando por todo o país, é preciso aprofundar as alianças com estados e municípios que constitucionalmente, isso é importante, constitucionalmente detêm a responsabilidade primária pela segurança pública nas respectivas jurisdições. É preciso superar a fragmentação federativa e estabelecer um esforço nacional conjunto para neutralizar as lideranças das organizações criminosas e confiscar os seus ativos, porque elas não podem sobreviver sem recursos para custear os seus soldados e as suas operações. O Ministério da Justiça aprofundará o esforço de centralização de dados de inteligência coletados pela Polícia Federal, pela Polícia Rodoviária Federal, pelas Forças Armadas, que aqui estão representadas, para minha honra, pelas Polícias Civil e Militar dos estados, pelas guardas municipais, pelos agentes penitenciários, pelo Ministério Público, Dr. Paulo Gonet, e outros órgãos e entidades que possam contribuir para a identificação dos líderes criminosos, rastreando e bloqueando transações financeiras ligadas às suas organizações. E, para além de reunir informações dos organismos ligados à segurança pública, buscaremos integrar nesse esforço outras entidades que possam contribuir para a identificação de movimentações financeiras e patrimoniais que alimentam as estruturas criminosas, como a Receita Federal, o COAF, o CNJ, os tribunais de conta, os cartórios de imóveis, o DENATRAN e os DETRANs, além de entidades da sociedade civil com poder de autorregulação, a exemplo da FEBRABAN. E não apenas isso, buscaremos informações junto às pessoas físicas e jurídicas mencionadas no artigo 9º da Lei de Lavagem de Dinheiro, especialmente as que atuem em setores ligados à área ambiental, ouro, madeira e gado, com o objetivo de elaborar estratégias para a identificação de infrações e infratores ligados ao crime organizado. E não é preciso dizer, todos me conhecem e conhecem os integrantes de minha equipe, que todas essas ações serão executadas com estrito respeito aos direitos e garantias fundamentais dos investigados e acusados, especialmente no que concerne ao direito à ampla defesa, ao contraditório e ao divido legal, Dr. Beto Simonetti, que nos honra com sua presença. Encerro registrando que tenho muito orgulho de ter sido convidado para integrar o governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Mas, mais do que isso, tenho muito orgulho de participar de um projeto para o país. Um projeto que pretende dar concreção ao generoso propósito dos Constituintes de 1988, explicitados no preâmbulo de nossa Carta Magna, que é o seguinte: o propósito de instituir um Estado democrático, destinado a assegurar o exercício dos direitos sociais e individuais, a liberdade, a segurança, o bem-estar, o desenvolvimento, a igualdade e a justiça como valores supremos de uma sociedade fraterna, pluralista e sem preconceitos, fundada na harmonia social e comprometido na ordem interna e internacional com a solução pacífica das controvérsias. Muito obrigado.